Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 34, vamos adorar a Deus com a leitura dos 3 primeiros versos. Salmo 34, versículos de 1 a 3. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos continuar na adoração ao nosso Deus, cantando o hino número 64. Grata memória. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos agradecidos pelo dia tão gostoso que o Senhor nos deu. Uma escola dominical tão gostosa, onde aprendemos um pouco da Tua Palavra. Tivemos um dia gostoso com a família. E agora
nos traz de volta a este lugar para adorarmos o teu nome. Reconhecido que somos, que só esse nome merece adoração e louvor. Que durante todos os atos deste culto, seja isso, grata memória daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor fará. A minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração. E ao sairmos desse recinto, possamos fazer o consciente de termos ouvido a tua voz. E a minha oração é que teu Espírito nos motive, durante a semana, vivermos aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Amém. Pois eu oro assim no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. E para contrição, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 62. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão então os versículos pares. Salmo 62, versículo de 1 a 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele me vem a salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu não sei como é que está o seu interior, como é que está a sua vida, mas eu gostaria que nesses momentos que vamos ter de hora silenciosa, você se colocasse diante de Deus. Se precisa de pedir perdão por alguma coisa que tenha acontecido, que tenha na sua vida, na vida da sua família, entrega nesse momento diante de Deus, pedindo a Ele a solução para os problemas. E logo em seguida nós teremos uma oração ao fim. Oremos. Nosso Deus e Pai, eu louvo teu nome por ter nas minhas mãos a tua palavra. E é ela que me mostra que sou pecador, que necessito da tua graça, necessito do teu perdão, eu necessito da companhia agradável do teu Espírito, que me ajuda a vencer as dificuldades que eu enfrento dia a dia. Eu peço diante do Senhor perdão por aquilo que tenho feito de errado e ajuda-me a acertar cada vez mais, para que teu nome e tua graça, para que o Evangelho de Cristo flua através de mim livremente. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos para a tua glória e honra. Eu oro assim no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar assentados mesmo o hino de número 130. Eu sei que tudo fez
este espírito, convidamos nossos irmãos do louvor para alguns cânticos espirituais. Irmãos, podem se levantar.
Onde estão as nossas crianças para o nosso momento de oração? Venham aqui à frente as nossas crianças. As nossas crianças, venham aqui à frente. E a professora, quem é a professora hoje, nessa noite? Quem? A Suzy. Suzy. Quanta criançada bonita de boina. Quanta criançada bonita. Meu Deus, quanta criançada bonita. O pastor Glorivaldo, vou compartilhar com o senhor, viu? Eu não costumo fazer isso, não deixo ninguém orar aqui. Faz uma oração para os nossos crianças. Vamos orar? Papai do céu, eu te louvo agradecido por essas crianças que têm esse augusto privilégio de estar em tua casa e aprender a tua palavra. E ela nos indica que devemos ensinar as crianças que depois de ver, eles não esquecerão. Por isso pedimos para os professores que estarão com essas crianças durante esse tempo, que seja um tempo propício para as crianças e para a professora. E eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Podem ir. Já saem. Nem precisa. Queridos irmãos, hoje, Dia Internacional da Mulher, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar lá na igreja? E veio à minha mente, pensando durante a semana toda nesse texto, de uma mulher que não tem nome, não tem posição social, entrou muda, saiu inquieta no texto que eu vou ler, mas sobre quem estava o olhar de Jesus. E eu estou falando do capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo de número 41, que foi a oferta daquela viúva pobrezinha, que vai até o templo. Marcos, capítulo de número 12, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do versículo de número 41. 12, 41, até o de número 44. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.
Eu quero tirar algumas lições espirituais para a nossa vida a partir desta história belíssima e linda da palavra de Deus. Antes de mais nada, devo dizer que Jesus está aqui no ambiente do templo de Jerusalém. E ele vinha aqui num embate tremendo com os religiosos daqueles dias. Vale lembrar que antes desse episódio, os principais sacerdotes e os escribas vêm questionar Jesus sobre a sua autoridade. Por causa daquele episódio em que Jesus vira a mesa dos cambistas e expulsa os animais do recinto do templo, os principais sacerdotes e escribas vieram perguntar, interrogá-lo, questioná-lo sobre com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Nesse mesmo contexto, ambiente, há um outro embate religioso também. Logo em seguida chegam os fariseus e os herodianos, dois grupos representantes aqui. Os fariseus representam a ortodoxia judaizante, os herodianos representam o Estado, o governo, e eles vêm para testar Jesus. E ao testá-lo a respeito do tributo, é lícito ou não pagar tributo a César, a Roma? Se Jesus diz sim, é lícito, os fariseus que representam a ala mais ortodoxa iam odiar Jesus. Se ele diz não, os herodianos haveriam de prendê-lo, porque isso era uma falta, um crime contra o Estado, contra o governo, contra Roma. E de maneira magnífica ele responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas não para ainda os embates religiosos naquele contexto. De repente chegam os saduceus, que são um grupo agora racionalista de dentro do judaísmo. Eles não acreditam na ressurreição. E os saduceus chegam naquele ambiente do templo, que Jesus estava no templo, o templo era muito grande. E num determinado momento eles então perguntam: então tá. Então se uma mulher foi casada e de repente ela ficou viúva, aí ela casou novamente, aí ela ficou viúva novamente, e ela casou mais uma vez e ficou viúva novamente. De quem ela vai ser esposa lá no reino? Tentando enquadrar Jesus. E de uma maneira bastante magnífica, Jesus responde com a luz das Escrituras Sagradas a respeito da tão belíssima doutrina, que é a doutrina da ressurreição, de que nós retornaremos à vida. Então, no momento de todo esse embate religioso, no momento que eu diria exaustivo, Marcos registra aqui assentando diante do gasofilácio, o que dá a ideia que de um cansaço, depois de todo aquele embate, ele se senta. E diz o texto que ele fica assentado diante do ofertório, diante do gasofilácio. E no templo de Jerusalém havia muitos baús, muitos gasofilácios onde se coloca o dinheiro, inclusive no formato de trombeta. Eu não sei se a palavra de Jesus, quando ele disse: olha, quando você der uma oferta, não saia tocando trombeta por aí. Não sei se tem uma relação direta com esse texto. Seja como for, havia muitos lugares onde você colocava as suas ofertas dentro do templo de Jerusalém, porque o templo era muito grande. Havia a área, ou chamado pátrio, átrios das mulheres, mas também dos homens e dos gentios, e os gentios não podiam ultrapassar o pátio que era dos homens, dos judeus. E havia muitos motivos para se dar a oferta no templo de Jerusalém, e toda aquela oferta era usada para o benefício do próprio templo, para o incenso, para os sacrifícios, para comprar óleo, para manter as lâmpadas acesas, enfim. E de repente Jesus ficou sentado de uma maneira, de um modo estratégico, em que ele podia ver o átrio das mulheres. Ele vê uma mulher viúva, reconhece pelos trajes,
e uma viúva extremamente pobre, que é uma redundância em se tratando do primeiro século. E pobre a gente percebe pelas pequenas moedas que ela coloca ali no lugar de pôr as ofertas, no gasofilácio. E naquele momento Jesus fica observando como as pessoas fazem, como as pessoas cultivam a sua religiosidade e como as pessoas lançam ali as suas ofertas. A palavra aqui, para dinheiro, né, muitos ricos assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. A palavra aqui, dinheiro, segundo alguns estudiosos, se refere a uma moeda de metal ou de cobre, mas uma moeda de, sim, sem grandes valores monetários. Uma moeda pequena, sem valor. Tanto é que a lei rabínica dizia o seguinte: quando, em se tratando dessa moeda, se você fosse colocar no gasofilácio, na oferta ao templo, não devia colocar menos do que 2 moedas. É o que a mulher fez. E o texto diz que os ricos depositavam grandes quantias. Mas grandes quantias de quê? Possivelmente dessas moedas. E aquilo devia fazer um valor, devia cair no cofre do gasofilácio, fazendo um barulho tremendo. Mas valor que é bom. Imagine que alguém fale assim para você: olha, eu tenho lá um cofrinho com algumas moedas, eu quero te dar de presente. Deve ter pelo menos umas 50 moedas. E você já pensa: opa, a R$1 cada uma, 50. Aí você abre e tem 50 moedas de fato. Mas de 1 centavo, dá 50 centavos. Então, quando o texto diz que muitos ricos depositavam uma quantia enorme, aquilo caía e fazia barulho, em termos monetários não era grande coisa, né? Mas a preocupação do texto de Marcos e do próprio Cristo não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com valor monetário de maneira alguma. O texto diz, e Jesus observando, que entra aquela mulher, ela coloca 2 pequenas moedas, e termina o texto dizendo o seguinte: que ela deu todo o seu sustento. E em grego a palavra para sustento aqui é bios, que significa vida. Ou seja, ela deu aquilo que era para a subsistência da vida, da subsistência, e ela foi e deu tudo. Por isso se traduz corretamente como sustento. Aí o que acontece naquele momento? Jesus chama os seus discípulos: venha cá, eu quero ensinar uma lição para vocês. Meus queridos irmãos, o que a gente pode aprender com o testemunho dessa mulher? E eu queria destacar algumas coisas, não sei se foram exatamente essas que Jesus ensinou aos seus discípulos, mas uma coisa para mim fica muito claro dessa mulher: o seu desejo de agradar a Deus, independente de qualquer coisa. Nisso eu vejo a espiritualidade. Isso me encanta, porque essa mulher, Jesus chama os seus discípulos: vem cá, eu vou mostrar para vocês o que essa mulher fez. E está claro o desejo de agradar a Deus, independente do que vai acontecer, de qualquer coisa. Ela não foi obrigada a ir ao templo. Ela não chegou debaixo de espadas, ela não foi amordaçada, não chegou com uma escolta nem romana, nem do templo. Nem do templo, porque haviam soldados do templo também. Não. Ninguém a obrigou a fazer um alto sacrifício. Aliás, isso nem coaduna com a palavra de Deus. Mas ela foi livremente. Ela poderia ter ficado com essa moeda, com essas moedas. Deus não quer sacrifício de ninguém. Mas ela vai porque ela tem o desejo de agradar a Deus. E é isso uma grande lição para nós. Essa paixão, esse fogo interior, esse desejo de fazer tudo para agradar a Deus. E por isso que Jesus coloca: ela lançou mais do que todos. Não no sentido monetário, de que o que ela deu para aquelas pequenas moedas tivesse um valor
em termos monetários, mais do que os ricos. Não se trata disso. Mas ela lançou mais do que todos, por causa do seu amor à causa de Deus, por causa da sua devoção ao Senhor, porque foi capaz da abnegação, de negar, de renunciar. Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: vem cá, que eu quero ensinar uma coisa para vocês. E uma das lições que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é o desejo de agradar a Deus, independente de qualquer coisa. E aqui eu vejo uma conexão com o Salmo 40, quando o salmista diz: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. E eu vi nessa mulher, nessa situação, com tudo que estava acontecendo, essa mulher se agradava em fazer a vontade de Deus. Aí sabe como que eu me sinto diante dessa mulher? Ainda bem que não tem um medidor de fé, porque se tivesse um medidor de fé eu ia ficar envergonhado. Calvino, lendo e explicando esse texto, ele diz o seguinte: quando os pobres se consagram a Deus, a sua oferta, ainda que pareça sem valor, vale mais do que todos os tesouros de Creso, que foi um grande rei do século VI a.C. e famoso pela sua riqueza. Calvino diz que quando você leva o seu coração, a sua oferta, ainda que pareça sem valor, vale mais do que todos os tesouros sobre a face da terra. E Paulo diz que realmente Deus ama a quem oferta com o quê? Com o coração. E isso eu vejo nessa mulher, o desejo imenso de agradar a Deus, e que alcançou uma fama eterna, porque quem está olhando para ela é Jesus. Eu li um comentarista a respeito desse texto, e é um norte-americano, né? E no seu comentário ele diz que na cidade de Nova York, isso muitos anos atrás, houve uma campanha entre os imigrantes a fim de arrecadar fundos para que pudessem ajudar a custear a base ou pedestal onde seria colocada a Estátua da Liberdade. E ele disse que uma mulher, uma imigrante muito pobre, querendo ajudar, vendeu a sua cama por $13. E de repente aquilo se espalhou, todo mundo ficou sabendo, e aquilo mobilizou muita gente, sensibilizou muita gente, e todo mundo resolveu ajudar. Mas essa mulher não teve público, essa mulher não teve audiência, essa mulher não teve publicidade, essa mulher não teve holofotes, mas ela teve o olhar de Jesus sobre ela. Quando nós procuramos agradar a Deus, temos sobre nós o olhar de Jesus. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Às vezes um parente diz assim para a gente: vai estar indo na igreja de novo? Já não foi de manhã? Por que ir à noite? Por que ler tanta Bíblia? Por que levar dinheiro na igreja? Às vezes falam isso, né? E o pior é que parece até que eu sou o culpado. Ai, meus queridos irmãos, desejo de agradar a Deus. Uma segunda coisa que eu vejo dessa mulher, essa mulher pobre, viúva, sem nome, sem identificação, é a confiança plena na providência de Deus. Confiança plena na providência de Deus. Ela vai colocando duas pequenas moedas, está certo, um valor monetário irrisório, mas a situação que ela estava, ela era uma mulher viúva, sem um marido para ampará-la,
Pode ser que nesse momento você pensou assim: pastor, eu não preciso do meu marido para me amparar. Eu trabalho, eu ganho mais do que ele, mas não era essa situação do mundo antigo. Era completamente diferente dos dias atuais. Essa mulher não tinha um marido para ampará-la. Certamente não teve uma herança para subsidiá-la. O texto não diz, não fala se ela tinha ou não filhos para sustentá-la. Talvez essa moeda de pouco valor, talvez nessas condições fosse importante para ela. Jesus, quando conta a parábola da dracma perdida, de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa, ele conta dizendo o seguinte: que essa mulher levanta todos os móveis, varre toda a casa, quando acha a moeda, é tão feliz, chama toda a vizinhança para comemorar. Porque esse é o mundo antigo, um mundo difícil. Mas ela coloca lá porque ela confia, é a confiança plena na providência divina. O valor tremendo da confiança, de quando a gente confia e nos colocamos diante do trono de Deus. É um exemplo de plenitude de confiança, porque o texto diz que ela deu todo o seu sustento. Ninguém havia pedido isso, mas ela o fez, porque tem o prazer de agradar a Deus, e porque tem uma confiança plena na providência divina. É aquilo que Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. E eu vejo alguém na prática praticando isso. Na prática praticando é uma redundância, mas na prática vivendo isso. E Agostinho então diz: pobre, o que está faltando se você tem Deus na sua vida? Naquela situação extrema, ninguém vendo, ninguém olhando no seu olhar de Jesus. A providência não pisca, meus irmãos. A providência não cochila. A providência não fecha os seus olhos sobre nós. A providência não nos abandona. Por isso aquele maravilhoso verso do Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso é providência. Toda vez que eu me lembro da viúva de Sarepta, de como ela estava numa situação tão complexa, tão difícil, inimaginável, e quando o profeta diz que da tua panela não se acabará a farinha e o azeite da tua botija não faltará, providência. A confiança na providência divina. E quando Jesus tratou desse assunto no Sermão do Monte, sabe o que ele disse? Mateus 6: olhai os lírios do campo, olhai os lírios do campo. E quantas vezes nós nos esquecemos de olhar as coisas e perceber a providência de Deus? Muitas vezes a gente não vê os lírios do campo por causa do nosso ativismo, por causa da nossa depressão, ou por causa do nosso rancor, ou por causa da nossa correria, ou por causa da nossa passividade, seja lá como for. Às vezes a gente não olha os lírios do campo, quanto o Senhor vem com a sua providência. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto também, que é a preocupação dessa mulher em viver uma vida religiosa, mas não no piloto automático. Não. As pessoas podem ir lá lançando dinheiro, fazer isso automaticamente daquilo que sobra, daquilo que não tem importância para elas, elas vão lá e fazem. Essa mulher não. Ela tem a preocupação em viver a vida religiosa, porém não no piloto
Quantas vezes a gente lê ou assiste nos jornais casos de erro, né, erro humano, em que a pessoa coloca o avião no piloto automático e por algum erro passou lá a distância e tudo mais, e acontece uma grande tragédia. Na nossa vida particular, na nossa vida religiosa também é assim. Quando nós levamos a nossa vida religiosa no piloto automático, o que você acha que pode acontecer? Onde você acha que vai dar isso? Mas essa mulher não. A preocupação em ver uma vida religiosa diferente no piloto automático é muito grande, porque todo mundo fazia aquilo que estava lá sobrando, estava lá sem importância. Ela não, ela vai e faz aquilo que é o que tem que ser feito. Por isso, meus queridos irmãos, essa mulher sem nome, sem posição social, sem recursos, sem voz, entrou quieta e sem muda, todavia teve sobre ela o olhar de Jesus. E por que o olhar de Jesus estava sobre ela? Porque ela fez de tudo, teve o desejo de agradar a Deus, confiou na providência divina, e fez de tudo para viver uma vida religiosa diferente dos outros. Eu penso que deve ser isso para a nossa vida também. Termos esse desejo de agradar a Deus, viver pela providência divina, fazer de tudo para ter uma vida religiosa diferente daquilo que é o comum. E certamente pode ter certeza de que o olhar de Jesus estará sobre nós, com toda certeza. E que seja assim, e que Deus nos ajude. Amém? Amém. O hino de número 31 fala sobre a providência. Eu gostaria de convidar os irmãos a cantar esse hino de número 31. Talvez precisemos do playback, é isso? Okay. Vamos ficar em pé para cantar? Sem ti não há viver, vem dar
Senhor nosso Deus e Pai, diante do exemplo, Deus, de vida cristã, de confiança, de colocar o coração nas coisas que são do Senhor, ó Deus. Faz, ó Deus, que tenhamos este mesmo testemunho, ó Deus, essa mesma identidade, de amar o Senhor, ó Deus, de entregar a nossa vida aos Teus propósitos. E Pai querido, se alguém tem alguma amarra na sua vida, que o impede ou que a impeça de trilhar nos Teus caminhos, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa destruir essas cadeias, ó Pai, e libertá-lo, libertá-la para a glória do Senhor. Ensina-nos a viver pela Tua providência, ó Deus. Dá a nós o espírito de dependência, não de independência. Dá a nós, ó Deus, um coração que se dobra diante do Teu altar de graça, diante do Teu trono de misericórdia. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você tem a bênção dos filhos? Que o amor de Deus Pai, Criador e sustentador do universo, bem como a graça multiforme do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que a comunhão, que a consolação e o grande ensinamento do Espírito Santo fique conosco e com todo o povo de Deus em todos os cantos da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agradecemos as pessoas que nos visitam, agradecemos as pessoas que nos acompanham pela internet. Queremos dois. Só tem dois? Acabou? Sério? Tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez? Aqui, olha, dois, exatamente. Isso é a divina providência. Está vendo? Muito obrigado, são os pais do Daniel. Isso, muito obrigado pela presença de vocês. Então vão receber um presente da igreja, olha que beleza. Que bom, né? Recebemos um presente. Ah, tá vendo? Tá bom? Amém. Amém. Os demais visitantes, muito obrigado pela presença de cada um. Lembrando que aqui na lateral da nossa igreja a gente tem um cafezinho, tem um suco. Só. Mas eu acho que vocês deviam chegar lá. Não vou falar mais nada. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deseje a pessoa uma boa semana na paz do Senhor.